Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jorge Jesus é o preferido, hein? Tá na mira do Timão para ser o novo técnico para substituir o Silvinho. Alguns nomes já foram descartados e você vai saber quais aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, vamos lá. Depois da saída do Silvinho, agora é claro que as atenções se voltam para a busca do novo técnico, quem vai ser o comandante do Timão nessa temporada de 2022, com Libertadores, com Copa do Brasil, com muita expectativa em relação aos reforços contratados para que o time jogue mais. Era um anseio da torcida a saída do Silvinho desde a temporada passada e acho que nem vale mais a gente ficar aqui conjecturando ou falando sobre quando o Silvinho deveria ter saído, que até pré-temporada já foi feita. Eu acho que agora isso já passou também. Tem um vídeo aqui falando muito mais sobre a saída do Silvinho, os erros que ele cometeu, enfim, a forma como ele se despediu do clube. Mas a partir de agora a gente avança, né? Quem vai ser o novo técnico? Bom, diante do que o Corinthians procura, diante do que o Corinthians precisa, a gente vai restringindo as possibilidades. Não há a menor possibilidade do Corinthians contratar um técnico iniciante, emergente, inexperiente, ou com pouco currículo, com pouco estofo, com pouca história, poucos títulos, pouca representatividade, porque qualquer treinador que chegue com essas características, com esse perfil, ele imediatamente seria contestado ali na frente. Poderia resultar em alguma sequência de vitórias aí que acalmasse um pouco a torcida, mas se ele não ganhasse constantemente, à medida em que o resultado não viesse, tudo isso estaria na bagagem, tudo isso estaria na conta. E não faz sentido realmente você tirar o Silvinho exatamente por conta dessas circunstâncias, né? Dele ser um técnico aprendiz, ainda iniciante, que comete os seus erros, que não tem repertório, que não tem exatamente essa história como um treinador, e trazer um outro técnico dessa mesma linha. Então, diante de tudo isso, pelas informações colhidas ao longo do dia, o Corinthians busca como a gente chama no jargão do futebol, um medalhão. Aquele cara com respaldo, aquele cara com história, que chegue no vestiário e que seja respeitado por um elenco de muitos jogadores ali vencedores, no próprio Corinthians inclusive, experientes, rodados e com uma torcida exigente, como é a do Corinthians, e que quer justamente um técnico que saiba lidar com diferentes características de atleta, que saiba enfrentar uma temporada difícil, com grandes decisões pela frente, e é óbvio que o cara mais acima dessa lista, exatamente por ele estar disponível no mercado, é o português Jorge Jesus. O André Sanches não gostava de técnicos estrangeiros. Ele falou, inclusive, no começo da pandemia, em 2020, numa entrevista exclusiva para o Jogo Aberto, no qual participei, e ele foi perguntado se, entre o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli, qual ele contrataria. E a resposta dele foi nenhum dos dois, porque ele prefere técnicos brasileiros. Ele ficou com trauma desde o Passarella, resposta dele. Mas aí depois, no final, ele falou assim, tá, mas se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu iria no Jorge Jesus, se eu não tivesse opção. O Duílio, ele nunca foi contra um técnico estrangeiro, tanto que ele foi no Diego Aguirre, né, que apesar de conhecer o futebol brasileiro, de atuar aqui por Atlético Mineiro, 2 vezes o Inter, o São Paulo, é um cara que é uruguaio, né, e mesmo assim ele tentou a contratação do Aguirre, então ele não tem restrição com relação a técnico estrangeiro ou brasileiro, e foi num brasileiro também, que é o Renato Gaúcho. E agora, o Jorge Jesus, dos técnicos disponíveis, é o cara que tem mais cartaz, né? É o cara que estava no Benfica, saiu no Benfica agora no final do ano, negociou com o Atlético Mineiro, o Flamengo também tentou a sua volta, o seu retorno. O que ele fez em 2019 foi incrível aqui no Brasil. É um cara que não trouxe só resultados para o Flamengo, mas fez o Flamengo jogar de um jeito muito intenso, de um jeito muito interessante. Enfim, ele trouxe coisas interessantes, apesar da chatice dele, né? Porque ele é um cara, né, digamos, com o ego um pouco inflado, aquela coisa toda, mas é um excelente treinador, isso a gente não pode discutir. O problema são os valores. O Jorge Jesus teria sido oferecido por empresários no final da temporada passada, isso vocês já sabem, inicialmente exatamente pelos valores, o Duílio não quis nem conversa. Nesse momento, como o Corinthians está sem técnico e o Jorge Jesus está sem clube, é óbvio que vai existir uma conversa. Só que essa conversa ela precisa seguir no seguinte sentido. Custa tudo isso mesmo?
Porque uma coisa é o cara, digamos assim, tá valorizado, ter mercado, e eu acho até que ele tem mercado. A outra coisa é ele querer trabalhar, ele aceitar um projeto, ele entender que ele pode fazer uma outra grande temporada no Brasil. E esse é o grande detalhe. Porque a relação do Jorge Jesus, a negociação com o Atlético Mineiro, ela me deixou uma dúvida. Se realmente o Jesus quer voltar ao Brasil para, digamos assim, não manchar a sua história já construída aqui. Porque qualquer resultado que ele tiver com outro clube que seja inferior a conquistar um brasileiro e uma Libertadores ao mesmo tempo, pode gerar uma frustração. Não falo nem de um desconforto com a torcida do Flamengo, por ele ser identificado, nada disso. Futebol é profissional, a gente sabe. É mais exatamente porque ele já conquistou tanto aqui, ele já alcançou tanto sucesso. Será que ele vai querer outro clube para daqui a pouco, sei lá, esbarrar num trabalho em que ele não consiga tanto êxito e aí as pessoas, né, colocarem dúvidas na sua capacidade, na sua competência? Essa é a minha dúvida e a dúvida do Corinthians também. Tipo assim, Jesus, você topa, você quer trabalhar no Brasil ou realmente você descarta, você quer buscar futebol europeu, quer continuar em Portugal, buscar outros mercados, sei lá, ou até mesmo em outros países, enfim. Mas o Brasil é uma porta aberta para o Jesus desde o trabalho dele em 2019. Será que ele quer realmente? Esse é o primeiro ponto. O segundo, o custo dele, o que ele cobrou ao Atlético Mineiro, o que ele teria cobrado no final da temporada passada, caso houvesse a possibilidade de se transferir para o Corinthians, é um valor exorbitante para um treinador. 2,5 milhões a 3 milhões de reais para ele toda a sua comissão, uma comissão vasta, em que isso pesou muito no caso do Galo. O Galo tem uma comissão fixa permanente, com auxiliares, com preparadores físicos, que são muito responsáveis, né, pelo que o Galo fez na temporada passada. E disso o Galo não abriu mão. O Jorge Jesus queria trazer todos esses profissionais. Então essa divergência também rolou. A questão financeira sim, mas isso foi o principal. O Corinthians vai permitir isso? Que ele traga 7, 8 pessoas e gastar justamente esse valor aí entre 2 a 3 milhões de reais por mês para um profissional? Pode acontecer do Corinthians conseguir a parceria do Grupo Taunza para bancar esse valor, já que o clube, inclusive pelas informações, é que não vai despender um valor nem perto disso para contratar um treinador. Agora, o Grupo Taunza estava disposto a investir num centroavante, vai investir num técnico, isso tudo tem que ser costurado. E é claro que ele vai ter que reduzir esses valores. É claro que ele vai ter que reduzir, não vai poder cobrar isso porque não tem condição, né? Então o Jorge Jesus sim é o preferido, acho até que é o preferido da torcida, é um cara que poderia realmente fazer esse time jogar pelo que ele já desenvolveu aqui no Brasil, acho que traria um nome, acho que traria um peso, é um campeão de Libertadores para comandar o Corinthians. Ponto, nova linha. Aí a gente precisa ver a viabilidade, né? Não sendo o Jorge Jesus, você não conseguindo o Jorge Jesus, as possibilidades elas são bem restritas. O Renato Gaúcho, que foi cogitado por alguns torcedores que especularam a possibilidade do Renato treinar o Corinthians, pela informação que eu tenho, ele está descartado. Eu já imaginava isso, porque o Renato ele recusou o Corinthians e recusou essa mesma diretoria. Ele não quis pegar o Corinthians justamente para esperar pelo Flamengo. Isso ficou muito claro. Ele cobrou muito caro, ele deixou o Corinthians esperando uma semana, 10 dias, ele disse que ia pensar, ele não quis pegar o Corinthians com sérias limitações como estava o time, e agora ele está em baixa no mercado. Eu até acho que, assim, isso poderia em algum momento, em outro momento ser costurado. É um cara que agora não está custando tanto, a negociação é diferente. Hoje o Corinthians já tem um poder de barganha muito maior do que tinha naquela oportunidade, pelo elenco que formou e pelo Renato estar em baixa, aí você tem a lei da oferta e da procura, mas não, esse nome está descartado, pelo menos por enquanto, né? O futebol é dinâmico, mas até onde a gente sabe, apesar de alguns torcedores quererem o Renato, essa diretoria não gostou, ficou incomodada com a recusa dele na temporada passada, no meio da temporada passada, e não vai em busca do Renato Gaúcho, que já foi descartado no Atlético Mineiro, inclusive também, não foi nem cogitado no final do ano quando saiu o Cuca.
está realmente numa outra fase da carreira. O Renato vai precisar buscar uma recuperação. Não acho que ele seja esse péssimo técnico que muitos colocam, mas acho que realmente ele precisa dar uma retomada. Será que vai ser no Grêmio, onde ele sempre se deu bem? Acho que não por enquanto, né? Onde lá tá o Mancini, o Grêmio tá na Série B e tudo mais, mas acho que ele vai ter que pegar algum clube em algum momento aí para tentar mostrar mais uma vez o seu trabalho. Mano Menezes, muita gente falou do Mano Menezes, né? O Mano Menezes não trabalha com essa gestão. E isso é claro, gente. Isso, assim, essa gestão não gosta do jeito de trabalhar do Mano. Tem, inclusive, divergências pessoais. Isso tinha mais na época do Andrés. Mas o próprio Duílio já falou publicamente que gosta da pessoa, que admira o profissional, mas que não concorda com algumas coisas que o Mano faz e com ele não trabalha. Então, assim, nem adianta a gente ficar especulando o Mano, né? Como muitos especularam. Mano Menezes não trabalha, por enquanto, no Corinthians. Outro nome que foi cogitado, Roger Machado, está livre no mercado, tem passagens pelo Grêmio, pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro. O Roger, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque eu sou um admirador do estudo do Roger, do jeito de comandar suas equipes, treinou o Bahia também durante mais de um ano, é um cara que está evoluindo muito na carreira de técnico, já não é tão novinho assim, né? Ele já treina acho que desde 2014, se eu não me engano, já tem passagem por grandes equipes, ainda não tem um grande título de expressão, né? Ganhou um Campeonato Mineiro apenas, se eu não me engano, mas é um cara que esbarraria no mesmo perfil do Silvinho. Então, assim, eu lamento muito, mas eu tenho a sensação de que o Roger, com resultados insuficientes ali na frente, ele seria fritado muito rápido, porque ele não tem esse corpo, né? Essa parede, essa estrutura que um técnico mais, digamos, calejado possui. E o último nome que eu ouvi falar foi do Vanderlei Luxemburgo, que eu acho que não é o foco nesse momento. O Luxemburgo também já está numa outra fase da carreira, já está na descendente, inclusive. É um técnico com história, inclusive no próprio Corinthians, e a história do Luxa ninguém discute. Foi campeão paulista recentemente, né? No Palmeiras, inclusive, com a molecada da base e tudo mais, mas depois acabou perdendo, enfim, a mão no grupo, e aí veio o Abel Ferreira e ganhou tudo. E foi o último grande trabalho do Luxa, né? Porque no Cruzeiro ele também não conseguiu dar seguimento, embora tenha, né, salvado ali da Série C, mas muito pouco, né? Mas também o Cruzeiro vive uma situação tão delicada que eu acho que não serve como parâmetro. Mas o Luxemburgo, até onde eu sei, não é o foco. Tem outros na frente. Só que tá afunilando, né? Diante do que o Corinthians precisa e do que ele pode, você não tem muitas opções. Por enquanto é o Jorge Jesus. E aí tudo vai ter que ser costurado. Vai ter apoio do investidor, ele vai reduzir a pedida, ele quer trabalhar no Brasil. Novidades nos próximos dias. O que vocês acham? Diante do que é possível, quem vocês contratariam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!